Olá, sejam bem-vindos a Unidas pela Fé. Meu nome é Gabi. E eu sou a Larissa, e esse vai ser o nosso espaço para falar sobre Deus e espiritualidade de forma acolhedora, amorosa e nada intimidadora. É só sobre você e Deus. Estamos no último episódio do tema espiritualidade e hoje nós vamos conversar sobre as casas de Deus e a nossa história conhecendo a Ele. Eu, Gabi, cresci na Igreja Católica, minha família frequentava bastante durante a minha infância. Então eu cresci fazendo catequese, primeira comunhão, e eu realmente gostava muito, eu gostava de estar naquele lugar, diferente da maioria das crianças que vão forçadas, né? Eu realmente queria estar ali. A minha irmã mesmo fala que ela gostava mais do pastel e de fazer amizades do que da catequese em si. Então eu cresci nesse meio, como eu falei, eu aprendi bastante, foi meu primeiro contato com Deus. Eu tenho sim um carinho por essa religião, mas depois de um tempo eu não fui frequentando tanto e fui conhecendo Deus pelas minhas próprias perspectivas. Outra pessoa que foi muito importante na minha jornada assim, espiritual foi a minha avó, que sempre ensinava orações para mim, para minhas irmãs. Ela falava muito sobre Maria e como eu podia pedir proteção a ela. Então ela sempre falava para eu pedir para a mãezinha passar na frente de qualquer situação, de qualquer problema. E isso ficou muito forte, assim, muito fixado na minha memória. Já eu, Larissa, tinha uma bisa que ela era mãe de santo, então eu cresci no centro de Umbanda. De 15 em 15 dias nós estávamos lá. Eu lembro que eu e minha avó nós ajudávamos na cantina, que era a fonte de arrecadação. Então vendíamos cachorro-quente, salgado. É uma época que eu tenho uma memória afetiva muito forte, muito boa, por sinal. Mas conforme o tempo foi passando, eu também fui conhecendo a Deus por mim mesma, conhecendo outros lugares. Aliás, eu sempre tive a mente muito aberta para isso. Sempre quis escutar a palavra através de outras perspectivas, e até hoje é isso que acontece. Eu já cheguei aí na Igreja Católica das Meninas, fui na catequese da Mirella, comi o tal pastel, brinquei com crianças, foi bem divertido, mas o rito da igreja, o senta-levanta, não é algo que me atraiu, sabe? Desde a minha infância, essa igreja não é a igreja que me chama pra perto, entende? Eu não sinto muito a energia espiritual que, por exemplo, a Gabi sente. Mas é isso que a gente precisa entender, que cada um tem o seu lugar e que cada um precisa se entender, sabe? Acima de tudo. Eu já cheguei aí algumas vezes, mais velha, em algumas missas. Algumas vezes foi super divertido e legal, e outras não, e tá tudo bem. Só basta a gente querer correr atrás, escutar a Deus por outras perspectivas, e se você insistir demais e ver que aquilo ali não é realmente pra você, você não vai mais e tá tudo bem, não julga quem vai. Por exemplo, a igreja evangélica é isso pra mim. Porque eu sinto muito mais a presença de Deus na igreja evangélica do que na católica, mas a igreja evangélica, por algumas questões minhas pessoais, não é mais um lugar que eu vou frequentar ou que eu vou conhecer nenhuma, por algumas questões ou momentos que já aconteceram, opiniões minhas, mas não julgo, acho super legal quem faz parte de grupo jovem lá dentro. Tenho várias amigas minhas que são super engajadas na igreja e tá tudo bem também. E nós duas juntas já conhecemos vários lugares. Acho que o mais diferente deles foi a igreja messiânica. Foi. É uma igreja que tem um viés meio budista e tem uma energia super calma, de tranquilidade, é uma paz, um silêncio, que quando você entra lá, é impossível você não se sentir tranquilo, sabe? E foi um lugar que eu me identifiquei bastante, porque eu gosto de lugares que traz tranquilidade, sabe? Que traz paz. Porque eu acho que é isso que se aproxima mais de Deus. Sim, o silêncio, né? O silêncio, exatamente. E lá tem 3 pilares: o belo, a agricultura e o jorei. O jorei é uma prática de oração. O belo tem a ver com natureza, sabe? Com as belezas naturais. E a agricultura tem a ver com o plantio, tanto que a gente já fez várias florzinhas, plantinhas lá, é muito legal. Eu mesma já participei de cursos lá dentro, eu amei. Só que pela minha vida mesmo, o momento, contexto, fase, eu não continuei ali. Mas eu sempre indico para as pessoas, se querem conhecer um lugar diferente, para ir ali, porque realmente é um lugar de muita paz e de muita tranquilidade. Hoje em dia eu frequento mais o espiritismo, apesar de não dizer para você que eu tenho religião, porque eu gosto de sempre estar aberta, de conhecer a Deus por mim mesma, de ler devocionais. Mas eu amo o espiritismo, o lado mais palestra, doutrina, ensinamento, sabe? Então, acho que um dia eu ainda vou chegar a dizer que eu sou espírita, mas esse dia ainda não chegou, então vamos falar ainda. Óbvio, a gente vai continuar falando sem viés religioso aqui, mas eu ainda vou continuar dizendo pra vocês que aqui é somente eu mesma e a minha amizade com Deus. Dito isso, contadas nossas histórias, eu vou te perguntar uma questão. Será que existe um Deus para cada religião?
Antes de lançarmos qualquer episódio, nós sempre conversamos e a nossa opinião é que Deus não está em uma doutrina. Deus está no nosso coração e nas nossas ações. Não adianta de nada, por exemplo, frequentarmos um lugar e quando saímos desse lugar não praticamos nada do que foi falado ali dentro, do que nos foi ensinado. Então você pratica o amor ao próximo? Você faz caridade? Você tem empatia pelo próximo? Você faz o perdão? Você pratica, na verdade, o perdão? Então essas coisas dizem mais se você tem Deus do seu lado do que de fato você ir estar frequentando algum local. E por isso Deus está sim nessas religiões, mas Ele está principalmente nas nossas ações. A gente precisa parar de limitar Ele a uma coisa só. Deus é infinitamente capaz de estar em qualquer lugar, a gente não precisa brigar por conta disso. E eu acho que quando começamos a brigar por essas questões supérfluas, tiramos a importância do que realmente importa, sabe? Que é Deus. Então, conheça Deus por si próprio. Leia um devocional, escute um louvor, converse com Ele. Peça para que Ele se apresente a você. Muitas das vezes escutamos pessoas que nem praticam o que de fato propagam. Então é muito perigoso se fechar numa caixinha e só dar voz a seres humanos que colocam os interesses e opiniões na frente do que Deus realmente quer dizer, sabe? Então comece a se questionar, será que eu vou ouvir aquela pessoa? Será que eu vou realmente concordar com o que ela está dizendo? Ai, Deus ele condena isso, Deus ele fala que isso é errado, ou Deus ele aprova tal coisa. Calma, conheça a Deus por você mesmo. Você precisa até questionar a gente, porque nós não somos donas da palavra. Nós não estamos nem pregando aqui para você, nós queremos conversar, compartilhar opiniões. Então questione as pessoas, seres humanos, eles tendem a colocar seus interesses na frente de qualquer coisa. Escute Deus você mesmo, porque quando você sair das caixinhas, quando você começar a conhecer outros lugares, outras perspectivas, aí sim Deus trará ensinamentos de maneira leve, surpreendente, sabe? Porque é muito fácil também a gente ouvir o que a pessoa quer dizer pra gente, sabe? E o que Deus quer dizer? Será que ele não tem do nada uma palavra, um versículo ou qualquer coisa pra te dizer? Então preste mais atenção, crie um pouco mais de conexão com a sua espiritualidade. Nós já falamos aqui em outros episódios sobre isso. Comece a ouvir a voz de Deus, ter essa sensibilidade. É um caminho difícil, nós sabemos, mas precisamos abrir a mente. E se você quiser frequentar algum lugar, frequente, esse não é o problema. Mas tenha sempre Deus à frente de qualquer coisa. Bom, agradecemos pela sua presença em mais um episódio do Unidas pela Fé. Esperamos que as reflexões de hoje tenham sido enriquecedoras para você. Neste episódio, dividimos nossas histórias e experiências em casas de Deus, explorando como esses locais sagrados influenciam nossas vidas. Ainda assim, queremos sempre manter a mente aberta e encorajar todos vocês a conhecerem a Deus por si mesmos. Lembrando que temos um encontro marcado toda segunda-feira às 1h da tarde e te esperamos por aqui. Um beijo e fiquem com Deus!